O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Entre a cruz e a espada, PCOE vence as eleições espanholas, mas ainda não leva. Mas vai levar. Vai levar, mas depende para que lado ele pender, né? Mas nesse caso a vitória do PSOE foi muito clara. Foi um resultado bastante substancial. E aqui a gente vai fazer, como sempre faz, né? Passar aqui um breve resumo das eleições, tá, dos resultados. A análise é o seguinte: a vitória foi do PSOE, o grande derrotado das eleições foi o PP, o Partido Popular, que quase perdeu a maior bancada da direita para os Cidadanos, que é um partido super recente, né? Os Cidadanos têm aí 10 anos, acho, de existência só. E eu diria também que Podemos e Vox foram também perdedores. O Vox não teve o resultado que imaginava que teria, e o Podemos, ele foi um perdedor, entre aspas, porque não que eu esteja passando um pano por Podemos, o Podemos teve um péssimo resultado eleitoral, mas é porque ficou muito claro na campanha política espanhola que muitos eleitores do Podemos fizeram voto útil, digamos assim, no PSOE. Rolou um pragmatismo. Para impedir, né, uma eventual vitória maior dos partidos da direita. Porque se você analisar, né, o Podemos, ele perdeu 29 assentos, enquanto que o PSOE ganhou 38, né? Então, meio que se explica, né? Não, sim, a migração, meu caro Matias, ela fica ainda mais clara quando a gente olha para as porcentagens dos votos. Porque olha só, se a gente pegar nas últimas eleições os votos de PSOE, Podemos e a esquerda republicana catalã, vai dar, em 2016, 46,5% dos votos. Esse ano foi 46,9%. Ou seja, os três maiores partidos da esquerda espanhola tiveram quase a mesma proporção dos votos. A diferença foi que o voto do Podemos foi de 21,2% para 14%. E aí o do PSOE subiu de 22% para 28%. E no sistema eleitoral espanhol é o seguinte: cada circunscrição, cada, entre aspas, distrito eleitoral, né? Porque ficar falando de circunscrição é um saco. Cada distrito eleitoral, você tem o número de deputados proporcional à população, e quem vence o distrito leva 2 de bônus. Como o PSOE ganhou a maior parte dos distritos, ele acabou levando bastante bônus. Tanto que ele teve 28% dos votos, 28,6% dos votos, mas 123 cadeiras, quase metade do parlamento. Né? Quase para ter ali uma maioria sozinho. Faltou ali 40 cadeiras, alguma coisa assim. Em termo proporcional foram 28,68% dos votos, mas como você bem pontuou, quase metade do parlamento. Isso, porque venceu na maioria dos distritos. Inclusive, nos distritos a gente só teve basicamente quatro partidos vencedores. A maioria deles o PSOE, aí teve 2 em que o PP venceu, 4, em que o PP venceu, e os que venceram ou o Partido Catalão ou o Partido Basco. E justamente nessas duas comunidades autônomas. Isso. Né? O Vox, por exemplo, na Andaluzia, que cogitavam que talvez pudesse vencer, não venceu nenhuma. Que nas eleições regionais teve o melhor desempenho justamente no sul da Espanha, mas ali o PSOE ganhou de lavada. E o Podemos também não levou em nenhuma. Então... E outro resultado impressionante do PSOE também foi em Ceuta, né? Que geralmente é um distrito mais conservador. E aí, nesse caso, né, o PSOE tem, então, ficou com 28,6%, 123 cadeiras, ganhou 38. Aí, se juntar com o Podemos,
que perdeu 29 cadeiras para ficar com 42, e a esquerda catalã, que ganhou 6, foi para 15, o PSOE consegue formar um governo tranquilamente. Tá? A direita, a gente teve esse inclusive foi o título da minha coluna na Gazeta, né? Podem marcar aí no bingo. O título da minha coluna foi: esquerda espanhola vai para o centro, enquanto a direita vai para a extremidade. Por quê? Porque enquanto o voto do Podemos migrou para o PSOE, o Podemos de esquerda migrou para o PSOE de centro-esquerda, o voto do PP migrou para os Ciudadanos e para o Vox. E aí por que a gente disse que o PP foi o principal perdedor? Porque o PP perdeu, gente, 69 cadeiras. O PP vai ter a menor bancada da sua história, com só 66 parlamentares, e os Ciudadanos ganhou 25. Ciudadanos foi para 57. Ou seja, por 9 parlamentares, os Ciudadanos não se tornou a maior bancada da direita na Espanha. E o Vox teve 10% dos votos, ganhou 24 cadeiras, né, na sua primeira eleição como, né, já um partido de maior representatividade. É curioso assim, se você não analisasse ideologicamente os partidos, foi o mesmo número de cadeiras que o Podemos perdeu. Aí, para fechar o parlamento, né, então, vamos lá, PSOE com 123, PP 66, Cidadanos 57, Podemos 42, e aí uma observação que o Matias fez aqui, esses 42 incluem os 35 do Podemos propriamente dito, e os 7 assentos do Em Comum Podem, que é o Podemos da Catalunha, né? Digamos assim. Aí, 24 do Vox, 15 da esquerda catalã, 7 do Junts, que é o Juntos pela Catalunha, que é o partido do Carles Puigdemont, né? O Harry Potter, que inclusive tem notícia dele nesse programa. 6 assentos para o Partido Nacionalista Basco, que é de direita. 4 assentos para o País Basco Unido, que já é de esquerda. Que seria a representação política do ETA. 1 assento para os Verdes, 2 assentos para os partidos canários, para a Coalizão Canária, 2 assentos para o Sum Navarre. Mas nas Ilhas Canárias, o grande vitorioso foi o PSOE também. 2 assentos para o Sum Navarre, né, que é de Navarra, que é um partido à direita. Nesse caso, é a versão local do PP. E 1 assento para o Partido Regionalista da Cantábria. Tá? Que Cantábria ali é o topo da Espanha. A Espanha, né, o norte da Espanha é meio como uma linha reta ali da Baía de Viscaia. Fica ali do lado ali das Astúrias, né? Os outros partidos não conseguiram passar, né, da margem necessária de votos, então ficaram aí sem assentos. Tá? Então, o grande perdedor foi o PP, o grande vencedor foi o PSOE que vai conseguir formar um governo com relativa tranquilidade e, por pouco, não formaria um governo sozinho. Tá? Outra coisa que chamou a atenção foi 75,7% do eleitorado compareceu. Isso é quase 10% a mais do que nas últimas eleições, e isso é um número altíssimo se a gente pensar no comparecimento eleitoral dos últimos anos, que é uma tecla que a gente bateu aqui. E não só na Espanha. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Não, é mais do que o comparecimento eleitoral brasileiro, se a gente pensar em... Lembrando que aqui o voto é obrigatório, ao contrário da Espanha. Exatamente, se a gente pensar em abstenções e votos nulos, é bem maior. E no Senado, né, que foi... E só votos nulos e brancos nessa eleição espanhola não passaram de 2% somados. Então a galera realmente foi votar, o pessoal realmente se engajou em votar, e muita gente nesse caso foi, como a gente mencionou, um voto útil, digamos assim, no PSOE, para impedir uma vitória que esperava-se que tivesse até um resultado maior, um resultado mais expressivo do Vox. Agora o Vox vai ter ali uma bancada que vai poder, digamos assim, fazer algum barulho no parlamento, com 24 assentos, mas também não vai ser nenhuma grande ameaça para o governo. E se você pensar em números absolutos, foram 2.677.000 espanhóis que votaram no Vox. Não é
assim, né, não é grandes coisas. O PSOE teve 7 milhões e meio de votos. O PP e o Cidadanos, ambos tiveram ali 4 milhões e pouco. No Senado, que teve 2/3 dele renovado, né, a Espanha é um parlamentarismo bicameral, embora o Senado espanhol ele não seja tão importante assim, ele não é essencial para um governo, apenas caso o governo queira fazer alterações à Constituição, essas coisas. Mas no Senado espanhol, as regras para a eleição do Senado são um pouco diferentes. As regras para a eleição do Senado acabam favorecendo os grandes partidos, na verdade, né? Porque elas são muitas vezes eleições individuais. Né? Elas são eleições individuais. Você vota na pessoa, você vota num cara que é conhecido, num cara que vai ter amparo do seu partido para poder fazer uma campanha no nome dele. Você não vota no partido, você vota na pessoa. Né? Que nem no Brasil, de certo modo. Né? E aí, o PSOE vai ter 141 assentos de 266, ou seja, a maioria, sozinho, no Senado. O PP, 73, ou seja, o PP, mesmo aí, tendo aí um preju, né, em relação à sua bancada anterior, ainda vai ter a segunda maior bancada, e muito maior do que qualquer outra. A esquerda catalã, 13, os Ciudadanos, 10, Partido Nacionalista Basco, 10, Podemos, 6, Junts, 4, Sul Navarre, 3, País Basco Unido, 2, o Vox, 1 assento, que era pela Andaluzia, mas que já tinha, 1 pelo Compromís, 1 do Partido Nacionalista da Canária e 1 do Grupo Socialista Gomera, tá? Que é a esquerda das Ilhas Canárias. Tá? Lembrando que Ilhas Canárias é a origem do termo canário, tá? Do passarinho. Mas o nome das Ilhas Canárias vem de cachorro, tá? Vem de Ilhas Canis. Tá? Tá aí a sua informação de cultura inútil que você precisava para quebrar o gelo na paquera no fim de semana. E, inclusive, teve muita migração de canários, no caso... Pessoas, né? Para o Uruguai. Então, existem vários uruguaios cujo apelido é Canário. Acho que o mais conhecido público brasileiro é o volante Paulo Garcia. E... não tem nenhuma piadinha com canarinho, camisa de seleção do Brasil? Não. Então tá aí, você pode chegar no crush ou na crush essa semana e falar: você sabia que o nome das Ilhas Canárias vem de cachorro, não do pássaro? Mas o pássaro vem da ilha? Então tá aí, né? Se essa não funcionar, eu não me chamo Felipe Figueiredo. E outra referência futebolística é o Las Palmas. A referência é um elogio seu, né? É um dos times mais importantes das ilhas. Não, é o time mais importante das ilhas, mas... tem o Tenerife também. Tem o Tenerife, a capital das Ilhas Canárias. Ok, tem o Tenerife também. Mas o Las Palmas, onde jogou Baiano, lateral direito. Ele mesmo. Então, resultados da eleição espanhola. Grande vitória do PSOE, grande derrota do PP, derrota mais ou menos do Podemos e do Vox. PSOE vai conseguir formar um governo aparentemente de forma tranquila. E, primeiro, né, vai ter que lidar aí com os problemas socioeconômicos do país, porque... né, a cada 6 meses a Espanha entra numa crise política. Foi a terceira eleição geral em 40 meses. A gente já está de saco cheio de falar de eleição na Espanha. A gente fala de formação de governo. A gente fala de eleição na Espanha, sabe, dá um descanso para nós, entendeu? Primeiro, né, conseguir então lidar com as questões socioeconômicas do país. Depois, agora mês que vem, né, mês que vem não, né, já é maio, né, 26 de maio. Teremos as eleições regionais na Espanha e as eleições para o Parlamento Europeu, em que o PSOE vai ter que manter aí uma base de apoio, né? Vai ter que também manter ali, inclusive, o simbolismo, né? Vai ser uma espécie de termômetro para ver até que ponto vai esse voto útil das pessoas, de algumas pessoas no PSOE, que movimentou especialmente contra o franquismo, né? Contra a imagem franquista que o Vox tenta passar. Aliás, ocorreu uma gafe no canal argentino Todo Notícias, mais conhecido como TN, de que convidaram um correspondente espanhol, né, para falar sobre as eleições e tocaram o hino da Espanha, a Marcha Real, e que desde a redemocratização é tocada apenas com a versão
instrumental. Só que colocaram a versão franquista. Com letra. E o próprio jornalista corrigiu no ar a gafe de quem escolheu a BG. E você sabe se a letra é... É super ufanista. É bem castelhana, né, franquista. E depois, terceiro, né, consolidado o governo, passadas as eleições, vamos ver aí qual vai ser o papel internacional da Espanha. Que a Espanha, agora ela vai ter um papel na crise da Venezuela, inclusive, né, a gente vai falar isso no próximo bloco, mesmo que não quisesse, agora vai estar envolvida de forma indireta na crise, pelo menos, mas a Espanha, que sempre tentou se colocar ali como um ator importante, né, na América Latina, tem a Associação Ibero-América, né, toda essa questão. Você tem o papel da Espanha dentro da União Europeia, que fica um pouco em segundo plano nos últimos tempos. Você tem a questão, por exemplo, relacionada ao Brexit com Gibraltar, que aparentemente está pacificada, mas até lá pode dar algum rolo, né? Então, vamos ver aí se o governo espanhol vai conseguir manter alguma estabilidade, vai conseguir realmente se empenhar nas questões espanholas, já que nos últimos anos você teve ali uma série de problemas para a formação de um governo na Espanha. Outras notícias ainda na Espanha, né? A primeira delas é que o Vox postou, assim, é engraçado como alguns ingredientes, né, eles são universais, né, nesse impacto, especialmente da chamada alt-right. Steve Bannon. Pois é, pois é. Nossa, eu espiei aqui. E uma dessas questões, e que é muito sensível, inclusive na Espanha, por conta da Reconquista e tudo mais, é a idealização da Idade Média. A gente já comentou um pouco sobre isso aqui. A gente comentou isso, inclusive, também no Fronteira, sobre a Padânia. E aí eles postaram uma imagem, tirada do Senhor dos Anéis, na verdade, em que é o Aragorn, né, contra todos ali os exércitos de Mordor, né, final do terceiro filme. Não é spoiler porque tem mais de 10 anos o filme. E o Aragorn, interpretado pelo Viggo Mortensen, torcedor do São Lourenço, que já jogou uma garrafa em torcedores fascistas do Real Madrid. No Mundial de 2014. Eu não conhecia essa história. Então, eu sei que ele é torcedor do São Lourenço, né, porque ele cresceu na Argentina e tal. E isso é sério, tá, gente? O Viggo Mortensen torce pro time argentino do Papa. E aí tem lá, o Aragorn tá com tipo a bandeira da Espanha, escrito Vox. E aí os exércitos de Mordor, né, estão com símbolos do Antifa, símbolos da anarquia, bandeira da Catalunha, símbolo do movimento feminista. A bandeira republicana espanhola, para eles é um símbolo do mal, um símbolo... herético. Que é aquela bandeira com uma faixa roxa. Isso, exatamente. A foice e o martelo, o logo do El País. Ô, louco. Mas aí veio o detalhe, um fantasminha... O El País, pelo Vox, é considerado de esquerda, né? Ele é comunista, é que nem a Globo ser comunista aqui no Brasil. E aí, um fantasminha nas cores do arco-íris. Tipo, é o fantasma gay. Entendeu? O fantasma da ditadura gay, sei lá. E aí, né, os espanhóis, inspirados, sei lá, no Brasil e sua postura de zoeira never ends, transformaram esse fantasminha aí num meme, colocaram esse fantasminha em tudo que é lugar. E agora ele tem inclusive um nome, Gaisper, né? O Casper com gay, então ele é o Gaisper, né? O Gaisper. E aí ele está agora, tem uma conta no Twitter do Fantasminha, enfim, virou chacota, né, na discussão política espanhola. Também na Espanha, nós tivemos agora, pela primeira vez, uma brasileira no parlamento. A Maria Dantas, tá? Foi uma matéria na Folha do Jamil Chad, inclusive. Ela reside em Barcelona há 25 anos. Ela foi eleita ao parlamento pela esquerda republicana da Catalunha. Ela nasceu em 1969, tá? Aqui no Brasil. Mas, como eu disse, mora há 25 anos em Barcelona. E como o meu amigo Gabriel Carrasco Santo me lembrou ao longo da semana,
existe uma estimativa que existam entre espanhóis e descendentes no Brasil cerca entre 10 a 15 milhões. Como o meu caso, né? Mas eu sempre cito, né? Como dizia meu avô paterno, sempre que acuerdo que sou espanhol, tenho rabia de mim mesmo. Acho que não precisa traduzir, né? E muitos espanhóis chegaram no Brasil, inclusive, como consequência, refugiados da Guerra Civil, né? A maioria, inclusive. A Maria Dantas, ela disse que a sua plataforma vai ser defender o direito de imigrantes, de refugiados, uma agenda de direitos humanos e questões também ambientais, tá? Ela disse que vai trabalhar contra o preconceito contra imigrantes por já ter sofrido eles na pele, as suas dificuldades como estrangeira, tá? E ela trabalhava na área de finanças em Barcelona. Tá? Então tá aí, parabéns pela Maria Dantas pela eleição. E, como eu disse, se vocês quiserem, tem uma entrevista com ela na Folha de São Paulo, uma entrevista, no caso, conduzida pelo Lucas Neves, tá? Ela que é sergipana, só para constar que eu ainda não tinha falado a origem dela aqui no Brasil, ela é sergipana, tá? Então, tá aí, né? Quem sabe, inclusive, a gente recebe ela aqui no programa em algum momento. Tá feito o convite. Também na Espanha, agora em relação ao Carles Puigdemont, né, o líder independentista catalão, ele foi barrado de poder disputar as eleições europeias depois de um pedido na Suprema Corte dos Ciudadanos e do PP, dizendo que ele é um fugitivo da justiça, então ele não pode disputar as eleições, né? Ele que ainda está em Bruxelas, né? Então ele, como um fugitivo da justiça, ou seja, uma pessoa que ainda não se apresentou para dar satisfações à justiça espanhola, não poderia disputar as eleições, e a Suprema Corte acatou essa decisão, então acatou esse pedido, e ele não poderá disputar as eleições europeias, tá, como parte ali do movimento da Catalunha. E também não poderá visitar o Quebec, tá? Ô, louco. Pois é. Específico. Então, um grupo de defensores da independência do Quebec, né, havia convidado o Puigdemont para dar uma palestra lá. Né? Sobre a autodeterminação dos povos. Sobre a autodeterminação, sobre como é falar um idioma diferente dos outros, alguma coisa assim. Como falar algo parecido com francês. Como fazer cosplay de Harry Potter, não sei. E aí, o governo canadense disse que ele não pode entrar no país, tá? Revogou ali o seu Electronic Travel Authorization, né? Aquele visto eletrônico pela internet, que inclusive vai afetar o Brasil em breve, né? E dizendo que ele pode ser uma ameaça à segurança, e dizendo que ele é procurado pelas autoridades espanholas, então ele não pode entrar no Canadá. Mas é piada isso, né? O Carles Puigdemont ser uma ameaça à segurança. Pois não. Então, mas assim, o fato é que a Espanha tem um pedido, né? Um mandado contra ele. Ele está na Bélgica, lá aceito pelas autoridades belgas, mas não estão deixando ele sair do país, digamos assim. Aí, a Stephanie Handfield, advogada do Puigdemont, disse que ele não é criminoso, que ele não é membro de um grupo terrorista, ele foi eleito democraticamente presidente da Catalunha, que estava organizando um referendo como algo que já existiu no Quebec. Tá? E aí ela mandou um pedido para a Corte Federal do Canadá, contestando essa decisão, tá? Então, assim, de qualquer jeito, primeiro, né, uma questão dele ser solicitado pelo governo espanhol, ou seja, pegaria mal, talvez, o Canadá também, assim, o governo canadense deve estar pensando em algum constrangimento com a Espanha, na verdade, né, pro Puigdemont não ficar circulando por aí. E segundo, né, tá lá o cara que pedido a prisão dele por ter declarado a independência da Catalunha, independência que durou 8 segundos, né, porque depois ele suspendeu a declaração, e aí ele vai falar lá no Quebec, né, e pode deixar o pessoal meio nervoso também, né.
Então tá aí. Lembrando que Quebec tem um movimento independentista, que hoje já não tem tanta força, já teve mais força no passado, né? Mas, de qualquer jeito, né, ele também não pode ir para o Canadá. 2 notícias do Puigdemont numa tacada só. Mais sobre a Espanha, meu caro Matias? Não, cruzemos a fronteira, ou como muitos americanos acham, essa província espanhola que chama Portugal. Lembrando que o que explica a conquista ultramarina portuguesa é porque Portugal é uma ilha cercada de Espanha. Né? Ou como minha mãe, quando visitou Portugal, os portugueses perguntaram para ela, e vais à Europa? Não, assim, o que tem de piadinha entre espanhol e português né? E tem o meio termo também, que são os galegos, né? Ah, sim. Na América Hispânica, todas as piadas que a gente conhece de português são com os galegos. E aí, em Portugal, infelizmente, agora falando sério, né, infelizmente tivemos um caso que seria ali uma sátira, mas enfim, que aí viralizou, gerou protestos e tudo mais, que é o seguinte, na Universidade de Lisboa, colocaram uma caixa de madeira cheia de pedras e um cartazinho escrito: grátis se for para atirar a um Zuca que passou à frente no mestrado. Zuca, de brazuca, né, que é a maneira pejorativa de se referir. Brazuca já é pejorativo, Zuca é mais ainda. Mas então, brazuca ele é pejorativo? Porque, por exemplo, depende do contexto. Então, tem um disco do Gabriel Pensador, não tem? Então, mas é aquela coisa, eu acho que é que nem a N-word. Eu posso me referir como brazuca. Tá. Mas se me chamam de brazuca... É pejorativo. Pode ser pejorativo. Entendi. Então, da mesma forma como os brasileiros respondem com o Tuga, de Portuga. Sim. E aí você teve ali pessoas cobrando satisfações da Universidade de Lisboa, foi especificamente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Né? Você teve gente aí, uma associação de estudantes da própria universidade, a Tertúlia Libertas, disse que não se tratava de xenofobia, mas sim de uma mensagem satírica da grande quantidade de brasileiros na Faculdade de Direito. Teve um protesto organizado, inclusive com bandeiras do Brasil, envolvendo ali diversos estudantes brasileiros da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, assim, rolou ali um certo constrangimento, né? Então, os brasileiros, né, no total, segundo as informações aqui da Juliana Miranda, são mais de 12 mil estudantes brasileiros em Portugal, que é quase a mesma quantidade que você somando os outros 4 países do top 5, que são Angola, Espanha, Cabo Verde e Itália. Né? Lembrando que Brasil e Portugal têm uma série de acordos que facilitam esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio acadêmico, inclusive permitindo que portugueses venham para cá. Na verdade, faz parte da lusofonia, né, essa série de acordos. Então, assim, é bom deixar também isso claro, que não é assim, o brasileiro foi lá, está lá de forma irregular, roubando a vaga do estudante português. Não, isso tudo é feito de forma legal. Existem diversos convênios, né? Diversos programas de intercâmbio. Eu e o Felipe, a gente teve vários colegas que foram para a Universidade do Porto, que tinham um convênio com a USP. Isso, então assim, é bom também deixar isso claro, que não é que tem brasileiros invadindo Portugal de maneira irregular, alguma coisa assim. A gente até citou, né, nos comentários no começo do programa, o nosso ouvinte, o Igor De Angelis, que está fazendo doutorado lá na própria Universidade de Lisboa, né? Mas, assim, essa questão xenófoba em relação aos brasileiros e falando, assim, de profissionais qualificados, né, remonta lá do começo dos anos 90 com o caso dos dentistas brasileiros, né, que tomaram de assalto o mercado português de odontologia. O tomado de assalto foi uma analogia, né? uma maneira coloquial de citar, mas que inclusive gerou uma mudança na legislação portuguesa para impedir esse grande afluxo de dentistas brasileiros. Inclusive o Brasil, que tem um dos melhores sistemas de odontologia do mundo. Tá? Todo mundo que eu conheço que mora lá fora deixa para ir ao dentista quando vem visitar papai e mamãe aqui no Brasil. Tá? Então, no Brasil o iPhone é muito caro. Eu prefiro um iPhone caro e um dentista bom e mais barato do que o contrário, mas né, eu sou cada um. Né?
E também sobre Portugal, aqui como uma sugestão de uma breve leitura, a coluna do Clóvis Rossi, também na Folha, sobre o aniversário da Revolução dos Cravos, né, que se chama A Democracia Opera Milagres, em que ele fala do crescimento, do desenvolvimento português, justamente no período democrático, né, pós-redemocratização portuguesa, e de como os índices socioeconômicos portugueses estão bons e tal, e é uma defesa da democracia, né, o texto. Então fica aí também a sugestão de leitura do Clóvis Rossi, que é um ex-palmeirense, né? Segundo ele mesmo. Segundo ele mesmo. Torce pro Barcelona. Então, cruzando agora, né, ali o Mediterrâneo ocidental, a gente vai para a Itália, onde nós temos duas notícias ligadas ao Matteo Salvini e esse governo italiano que está cada vez mais entrando em colapso, né? Ele que já era um castelo de cartas ali bastante delicado. Prevejo eleições gerais em breve também. Exatamente. A Itália daqui a pouco vai ter mais eleições. E aí, no caso, o Liga Nord, né, que o partido, né, do Salvini, teria notado ali um sumiço, tá, de 3 milhões de euros das contas do partido, tá? Então, assim, vejam só, não é que assim, que teve uma corrupção, não é que apareceu um dinheiro suspeito. Sumiu dinheiro da caixa do partido, tá? Quem noticiou isso foi o L'Espresso no domingo, matéria de capa. E, detalhe, o dinheiro teria ido parar no patrimônio de pessoas próximas ao Salvini, tá? Então, vejamos aí onde vai parar essa investigação. A matéria completa lá tem nomes, tem cifras, né, quem recebeu, quanto recebeu e tudo mais, tá? E também na Itália, o Matteo Salvini deu uma declaração também, né, questionável, né, essa semana, nas vésperas das eleições, né, para o Parlamento Europeu. Ele recebeu Viktor Orbán, o premier nacionalista anti-imigração da Hungria, e junto com eles fizeram ali um chamado para as pessoas votarem nos partidos nacionalistas nas próximas eleições europeias, senão será inevitável o califado europeu. Então, tá aí, né? Tá aí. É isso. Vocês julguem aí como acharem melhor. Vai ter gente que vai concordar com essa frase, vai ter gente que vai concordar com essa frase, mas não vai falar nada. A maioria das pessoas, entretanto, vai achar que essa frase é meio, né, um discurso eleitoral bastante incendiário, bastante radical e outros adjetivos. Indo para o Reino Unido, o Julian Assange foi condenado a 50 semanas de prisão. Parece gestante, né? Que o tempo é contado em semanas. Mas quase um ano, praticamente, né? Pela sua violação das regras da liberdade condicional. A gente explicou isso no programa sobre a prisão do Assange, que ele estava ferrado de qualquer jeito porque ele não tinha pago a fiança antes de se asilar na Embaixada do Equador. Então, a hora que as autoridades britânicas pegassem a mão nele, eles já iam conseguir ter a desculpa de botar ele em cana por não ter pago a fiança. Agora vão ver se ele será extraditado à Suécia ou não, por conta daquela investigação de abuso sexual, e também como vai ser a postura do governo dos Estados Unidos nesse caso. Lembrando que ele é um cidadão australiano, tá? É uma salada. Tá? É um cidadão australiano preso no Reino Unido, investigado nos Estados Unidos e na Suécia. Tá? A nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos e todos os professores de Direito Internacional que estiverem nos ouvindo vão usar esse caso para prova. Sim. Né? Os alunos... Responde aí. Né? Como é que faz quando um australiano chamado Juliano Assado, né, é detido no Reino Unido? A Suécia quer ele. Como faz? Né? Quais os procedimentos? Também no Reino Unido, a Theresa May demitiu o secretário de Defesa, o ministro da Defesa, o Gavin Williamson, depois de sair aquelas informações que a gente comentou semana passada, olha só que curioso, né, de que o país teria aceito a participação da chinesa Huawei para implementar a rede 5G no Reino Unido. Então, assim, aparentemente, aquela informação que a gente deu,
e a gente deu porque a imprensa deu, né, a BBC e tudo mais, não era para ter sido publicada, porque colocou o Reino Unido ali em maus lençóis com os Estados Unidos. Né? Lembrando que os Estados Unidos não quer que a Huawei participe das redes celulares dos seus países aliados, sob a condição de que não partilharão informações de inteligência, porque a China poderia espioná-las com a tecnologia da Huawei, segundo o governo dos Estados Unidos. Tá? Assim como o governo dos Estados Unidos consegue te espionar pelo seu iPhone. Tá? Então, a May foi lá e demitiu o ministro da Defesa. Só que o que eu acho curioso, meu caro Matias, é o seguinte. Já faz 3 semanas que não tem nenhuma notícia do Brexit. Eles vão esperar ficar em cima da hora de novo, é isso? De novo, garanto que sim. Parece a gente fazendo trabalho de escola. Né? Deixa tudo pra última hora. Aí toma esporro dos pais por deixar tudo pra última hora, fica nervoso, fica ansioso, entendeu? Então assim... Eu só funciono sob pressão. Eu entendo os ingleses. Então assim, conseguimos prorrogação para 31 de outubro, ok, até lá vamos ficar preocupados com a Huawei com 5G em vez de resolver o Brexit. Inclusive, se resolver o Brexit logo, ainda economiza uma grana não tendo que realizar as eleições para o Parlamento Europeu dentro do Reino Unido. Ô Felipe, mas nesse caso, né, de vazamento de informação de um ministro, é de praxe que ele seja destituído, né? Sim, normalmente sim. Tá. Não, só para saber. Assim, normalmente sim. Eu também acho que, por exemplo, que CEOs de empresas que passam, né, que barragens estouram e matam centenas de pessoas, também eles deveriam ter cara de pau, deveriam ter um mínimo de simancol e entregar o cargo. Pois é. Né? Não tô pedindo para fazer que nem japonês e cometer seppuku em público. Harakiri. Harakiri e seppuku são variações, né, do mesmo ritual. Mas, então tá aí, mas fica um puxão de orelha aí no Reino Unido, que tá deixando o Brexit aí pra última hora de novo, entendeu? E aí o que acontece? Aí fica os caras falando, não, eles querem passar por cima da opinião pública e tudo mais, porque deixa pra última hora e tal. É um indício, acaba colaborando com esse tipo de coisa. Convoca novas eleições logo. Os ingleses adoram apostar, né? Qual será que tá as cotações para um novo plebiscito? Você falou de apostar, outro dia eu tava vendo um programa sobre o título inglês do Leicester. Sim, que um cara apostou e depois ele fez até um acordo com a Não, então, casa. teve vários caras que apostaram no Leicester, vários sim, se o torcedor vai apostar aqui R$10 no Leicester. Porque... Não, mas teve um que apostou uma bolada. Então, não foi só um, acho que teve uns 3 casos que aí as empresas de apostas queriam fazer acordos com eles. Tipo, olha, eu te pago... então, justamente isso. Eu sei do caso de um que o cara acabou fazendo um acordo mesmo. Então, mas assim, com, sei lá, 2/3 do campeonato jogados, assim, porque também não foi... Deu uma disparada, mas o Tottenham tava sempre na cola. Né? E aí chegava lá e falava, olha, em vez de você talvez receber 1 milhão, a gente paga 700 mil agora. Né? Então, enfim, eu lembrei disso e achei curioso. Quem teria apostado no Leicester, inclusive, mais um valor mais simbólico e tal, foi o Tom Hanks. Não sei porquê. Né? Nossa. Eu adoraria receber uma carta do Tom Hanks. Sabia que o Tom Hanks só manda cartas... Ele não tem e-mail. Não, ele só manda cartas na máquina de escrever. Ele coleciona máquinas de escrever antigas. Você é um astro de Hollywood, tem as suas excentricidades. Exatamente, aquela coisa. Você pode bancar coisas excêntricas quando você é o Tom Hanks. Mas o Tom Hanks merece. O Tom Hanks, grandes papéis, como quase sempre, né, pessoas parecidas, inclusive. mas enfim, um abraço pro Tom Hanks. Voltando aqui, depois dessa digressão gigantesca, na Noruega, né, um caso que 500 pessoas mandaram pra gente, acharam, coitada, uma baleia beluga usando um equipamento ali com câmeras e tudo mais, de São Petersburgo. E aí estavam falando que ela poderia ter sido treinada pela Marinha Russa, que ela era ali uma espiã náutica russa. É a espiã caviar?
Aí retomaram lá aquele projeto secreto da Guerra, né? Na Guerra Fria tinha muitos projetos envolvendo golfinhos, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. Que doideira. Pois é bizarro. Aí um biólogo marinho chamado Aldon Ricardsen disse que aquele não era o tipo de equipamento que pesquisadores de vida marinha costumam usar, que era um equipamento um pouco diferente, enfim, que tem uma base naval na região. Enfim, toda uma história, vocês podem ler as matérias, é claro, é só digitar tipo Spy Beluga, né? O Beluga Espiã, porque também saiu em português. Mas, de qualquer jeito, assim, a beluga super bonitinha ali, aquela cara de beluga, né? Um cara bonitinho ali de beluga. E aí tiraram o equipamento dela e tudo mais. Ela agora vai ficar lá numa reserva náutica. Enfim, ela chegava perto dos navios noruegueses e tal. Enfim, a história é mais pela curiosidade, né? Da beluga espiã, mas tá aí registrado. Aí nós vamos para a Estônia, tá? A gente cruza ali o Báltico, vamos para a Estônia, onde ocorreu algo que quando a gente fez o programa, que a gente mencionou as eleições estonianas, a gente comentou que poderia ter o caso, né, do partido que vencesse e não levasse. E foi o que ocorreu, e nessa semana, inclusive, teve ali uma polêmica na Estônia. Inclusive, mandar um abraço para o nosso ouvinte Eduardo Grandi, né, com I, que aparentemente ele reside na região. Ele mandou ali uns tweets, inclusive, ajudando a explicar, que foi o seguinte: o maior partido, né, nas eleições estonianas foi o Partido da Reforma, que ficou com 34 cadeiras das 101 do parlamento. Tá? Só para constar, foi o programa 177, tá? Sob a liderança da Kaja Kallas. Só que o Partido da Reforma não conseguiu formar um governo. Então, o Partido do Centro, que na verdade é um partido de centro-direita, né? E representante da comunidade russa, principalmente, fez uma aliança com o Pró-Pátria, um partido conservador, e o partido, né, conservador popular da Estônia. O partido dos nacionalistas alt-right, entendeu, estonianos. E aí, primeiro, isso pegou um pouco mal porque os partidos tinham se comprometido que ninguém ia fazer acordo com eles. Ninguém ia fazer coalizão com eles. Segundo, os ministros, né, da coalizão tomaram posse essa semana, no dia 1º de maio. E aí, depois de um dia no cargo, o ministro de Relações Exteriores, o Martti Kuusik, renunciou. Por quê? Supostamente por acusações de violência doméstica. Eu digo supostamente não porque ele é inocente ou culpado, eu não sei, ele tem essas acusações e que elas seriam motivo da renúncia. Mas, desde o primeiro dia no cargo, ele ficou um dia no cargo, tá? Eles já sofreu críticas, inclusive, né, ele é o filho do líder do partido, né, do ECRI. Porque o pai e o filho, ao assumirem, eles assinaram lá o livro, né, de posse, e eles fizeram aquele símbolo do OK. Vocês podem lembrar esse símbolo do OK da grande trilogia de filmes Um Tira da Pesada. Só que esse símbolo do OK, ele é usado, né, nos movimentos da alt-right como um símbolo ali subliminar e tal, né, o que eles chamam de dog whistle, né, em inglês. É porque forma invertido, né? Forma o white power. Isso, porque faz um W, né? O OK é aquele gesto que aqui no Brasil ele já tem uma conotação às vezes mais
né, de você ir tomar em determinado lugar. E aí o ok, como o Matias disse, se você inverter, fica parecendo que é um W e um P, porque você faz a bolinha aqui com o dedo, né? Nós estamos fazendo aqui e vocês não estão assistindo, vocês não estão vendo nada, mas faz um W e um P de White Power. E aí eles fizeram o símbolo, né, durante a sua posse. Isso já pegou mal pra caramba. O fato é, nós temos agora a alt-right no poder na Estônia. Né, esses nacionalistas com uma ideologia, inclusive, racista, no caso do partido estoniano, muito clara. Tá? E, além disso, a presidenta do país, a Kersti Kaljulaid, que é a primeira presidente mulher da Estônia, durante a cerimônia de posse, quando o ministro acusado de violência doméstica foi tomar posse, ela se levantou e saiu da cerimônia. E aí, o novo ministro do interior, que é do partido da alt-right, o presidente do partido, né, disse que ela é uma mulher emocionalmente instável. Né? Ou seja, aquela típica caracterização de quando uma mulher demonstra suas posições políticas, enfim, demonstra ali uma postura, ela é louca, ela é instável, ela é biruta, ela está inventando, enfim, qualquer coisa desse tipo. Né? Também outra coisa aí bastante, como é que eu posso dizer, clássica, né, nesse comportamento. Então, o novo governo estoniano já começou aí cheio de problemas por conta dessa aliança entre o partido pró-Rússia e a alt-right. Tá? Vejam só, uma aliança do partido pró-Rússia com a alt-right. Aí vocês sigam esse raciocínio, tá? Sigam aí para outros lugares. Falando nisso, né, agora descendo um pouco mais, o Viktor Orbán será recebido pelo Donald Trump na Casa Branca, agora no dia 13 de maio, isso foi anunciado ontem, dizendo que eles vão conversar sobre segurança energética, cooperação de defesa e relações bilaterais. Tá? Ele fez essa declaração, inclusive, na mesma ocasião que ele estava com o Matteo Salvini. Tá? Só que nesse caso é uma notícia relativa à Hungria, então a gente, né, está fazendo esse giro aí pela Europa, é um giro completamente geográfico. Tá? Continuando, vamos para a Ucrânia, onde o novo presidente, ele trocou a oferta do Putin, dizendo que vamos conceder a cidadania ucraniana às pessoas de todas as nações que sofrem sob regimes autoritários e corruptos, principalmente para os russos, que sofrem mais que todos. Ou seja, semana passada o Putin disse que os cidadãos ucranianos das regiões pró-Rússia, né, das regiões de maioria russa, poderiam ter a cidadania russa, né, isso faz parte da doutrina Karaganov. Já na Ucrânia, aí o Zelensky foi lá e trucou, dizendo que cidadãos russos que queiram nacionalidade ucraniana também terão. Não sabemos, né, como vai ser isso, se isso vai para frente, se isso é um blefe e tudo mais, mas foi ali uma resposta inteligente. Aí a gente vai fazer que nem a UEFA e vamos até o Cazaquistão. Tá? Embora seja um giro pela Europa, o Cazaquistão tem um pedacinho ali na Europa, ali dos Montes Urais, a maior parte do país, entretanto, está na Ásia, só que ele disputa as eliminatórias europeias, disputa a UEFA. Mas é só por uma notícia de curiosidade. Né? Como vocês sabem, o Nur-Sultan, né, renunciou ao poder no Cazaquistão, renunciou ao cargo, melhor dizendo, né, o poder ele vai continuar mantendo, e teremos então eleições no Cazaquistão. As eleições já estão com 8 candidatos confirmados, tá? O registro vai até dia 11 de maio, e nós tivemos uma candidatura essa semana que foi negada, do Zhumatai Aliyev. Ele foi reprovado no exame de língua cazaque. Já que o Cazaquistão, a maioria das pessoas fala russo, né? Só que parte da regra eleitoral é que o presidente tem que saber o cazaque. É brincadeira, hein? Né? Então ele não sabe cazaque, tá? Então
o representante da Comissão Linguística da Comissão Eleitoral Central, o Adil Akhmetov, segundo informações da F, disse: no trabalho escrito cometeu erros muito graves, um total de 19, de pontuação, estilos e outros. Analisamos e chegamos à conclusão de que ele não domina o idioma. Então, assim, é basicamente o seguinte, ele reprovou na redação. Tá? Reprovou na redação do Enem. Para ser presidente. Para ser presidente. É um Enem para ser presidente e ele reprovou na redação. Tá? Porque ele não sabe o idioma do Cazaquistão, porque a maioria das pessoas fala russo. Só que por uma questão de símbolo e tal. Claro. Inclusive, a gente comentou um tempo atrás, né, a questão do alfabeto no Cazaquistão. Né? Porque o Cazaquistão usa o alfabeto cirílico, e o Nursultan, numa canetada só, falou: não, vamos usar o alfabeto latino. Né? E aí todo mundo ficou analfabeto do dia para noite, na comunicação oficial. Então, tá aí essa notícia curiosa. E, finalmente... Mas tem segunda época? Eu acho que não tem recuperação, não. A recuperação é se ele for ministro, eu acho. E, pra gente fechar, uma notícia europeia, digamos assim, que a União Europeia soltou os dados socioeconômicos do primeiro trimestre do ano, dizendo que a eurozona cresceu em 0,4%, dizendo que a Itália também cresceu 0,4%, encerrando o período de recessão, ou seja, o período de que a Itália não crescia, e que o desemprego na eurozona está no seu menor nível dos últimos 10 anos. Né? 10 anos... Isso significou o quê? 2009. Isso significa o quê? Crise de 2008, Lehman Brothers, quebra do sistema hipotecário nos Estados Unidos, ou seja, grande crise de 2008. Então, a Europa estaria finalmente, né, encerrando de vez o início, né, do fim de vez da crise, inclusive questões de desemprego. Tá? Então, tá aí uma notícia, e aí o pessoal do Brexit acho que vai ficar pé da vida com esses dados também. Bem, Felipe, antes da gente passar para o cheque, no qual a gente vai falar sobre a crise na Venezuela e outras notícias da nossa região, pesquisando aqui sobre a origem do sobrenome Assange, eu descobri que, na verdade, é o sobrenome do padrasto dele, porque os pais se separaram antes mesmo dele nascer, e a mãe dele, que era uma artista plástica, casou com um ator chamado Richard Brett Assange, só que o sobrenome Assange, ele é uma derivação ocidental de Ao Sang, de origem taiwanesa. Nossa, interessante. E inclusive o padrasto dele, além dessa origem asiática, também tem... também é aborígene e maori. Então, mais um complemento aí da globalização em forma de pessoa, que é este homem.